O que é criatividade para você? Quem quer responder? Alguém de vocês aí quer responder? Gente, não sintam vergonha, a gente está muito à vontade aqui. Eu quero realmente... O Tiago quer responder? Ninguém quer responder? Ninguém vai aproveitar essa oportunidade? Então, pode responder. O que é criatividade? Para você, não precisa ser certo. O que é para você? É uma pessoa que cria coisas novas. Eu acho que é isso. Pra mim. Mano, não. Tentar te provar que você é criativo. Obrigado, pode. Salve de palmas pro bode. O que é criatividade para você? Criatividade para mim na verdade é a nossa essência. Tipo, Deus é a nossa essência, como Ele é um Deus criador. Então, eu acredito que a criatividade é essa essência de Deus. Sem essa essência, tudo a gente vê é fruto dessa essência da criatividade de Deus. E se nós somos imagem e semelhança dele, então nós somos criativos nesse sentido. Sim, às vezes eu acho que até demais, às vezes. Alguém mais quer falar? Vou dar oportunidade para o nosso líder do Ministério de Louvor, um cara que precisa ser muito criativo. O que é criatividade para você, José? Cara, criatividade para mim é muita coisa, mas já a palavra diz criar e agir, criatividade, né? Então, para mim é você externar aquilo que você, aquelas coisas mais bizarras que você deve pensar, puxa vida, será que eu estou ficando louco? Será que isso aqui é legal? É você pôr para fora, é criar, porque quando a gente tem uma inspiração, a gente tem às vezes algumas lutas, mas meu Deus do céu, será que essa ideia que eu estou tendo é uma ideia legal ou uma ideia muito louca? Mas você precisa pôr para fora, criar e agir. Atividade, então é você colocar para fora aquilo que Deus te deu, porque Deus, que foi o maior criador de tudo, né? Ele criou o universo, criou você, então nós somos imagem e semelhança, então é você pôr para fora aquilo que Deus colocou no seu coração. Você se considera criativo? Eu acho que eu sou um pouquinho. Legal, gente. Palmas para o José e palmas para o André também, que ficou sem palmas. Glória a Deus. Então, a gente pode aprender um pouco com o Bode, com o André e com o Josi, o que é criatividade. A criatividade é realmente essa capacidade de criar algo novo, a capacidade é o que está na nossa essência, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nosso Deus é um Deus criativo, Ele criou todas as coisas, né? Deus é a única pessoa que pode criar alguma coisa do nada. Se eu falar assim para você, inventa uma cor aí, você não consegue inventar uma cor do nada, consegue? Não consegue, você vai criar a partir daquilo que já existe. Você consegue sim criar algo original, algo novo, mas a partir do que Deus criou. E Deus criou todas as coisas. E como a gente pode exercitar a nossa criatividade? A gente vem aprendendo que, nessas 2 semanas da nossa série, que para você ser criativo, você precisa contemplar, né? Você precisa contemplar algo. Contemplar quer dizer olhar alguma coisa com atenção. E o que é que a gente contempla? A criação de Deus, que são todas as coisas. E a partir disso vem a nossa inspiração. Amém? Vocês estão comigo? Estão comigo? Galera, eu quero dar um recadinho antes de continuar. A tela ela está lá para esse momento também. Se você tiver vontade de ir lá, o Cássio e a Maria já usaram, mas a ideia daquilo ali é para a gente fazer alguma coisa juntos, tá? Então você pode ir lá olhar o desenho do Cássio e da Maria e sentir no teu espírito, sentir que você quer completar ou fazer alguma coisa a mais. Você se sinta à vontade para fazer isso enquanto estiver ministrando, tá bom? É para isso. E beleza, vamos continuar. Quando a gente fala sobre criatividade, a gente sempre pensa em algo artístico, né? Em música, teatro. Mas a criatividade ela não está só nisso, ela está em todas as coisas. E eu quero dar um exemplo para vocês que acho que se encaixa para a maioria da realidade de vocês. E se não se encaixa na realidade de vocês, você já passou por isso, você também vai entender. Mas quando você vai escolher uma profissão, quando você vai escolher alguma formação, você precisa contemplar algo. Você precisa olhar para uma sociedade, para uma cidade, ver se tem falta de mão de obra, ver se falta alguma coisa naquele lugar, para aí você pensar numa solução para aquilo, e aí você vai escolher uma faculdade que você vê que tem um bom, como é que fala? Uma boa remuneração, que tem a procura, enfim. Quando você pensa assim, quando você contempla alguma coisa e você pensa numa solução, você está usando a sua criatividade para criar uma solução para uma coisa da sua vida. Então a nossa vida é uma vida criativa, né?
Nós vivemos criando coisas, nós vivemos criando soluções, vivemos mudando. Bode, você é muito criativo, cara. Quem acha que o bode se veste bem, que o bode é estiloso? Eu acho o bode muito estiloso. E para o bode, para ele escolher essa calça, esse tênis, essa camiseta hoje, o colarzinho ali, ele teve que usar a criatividade dele. Quando a gente combina uma roupa, por mais que nem sempre, né, dá certo, mas a gente está usando a nossa criatividade. Quando a gente é criativo, não quer dizer que a gente está acertando. E entendendo o que é criatividade, todo mundo entendeu o que é criatividade? Que a criatividade está em todas as coisas, em todas as coisas que fazemos, tudo aquilo que pensamos. Quando a gente pensa, a gente precisa ser criativo. Então, entendendo o que é isso, eu quero conversar com vocês sobre as coisas que matam a nossa criatividade, né? E o primeiro ponto aqui é quando não há liberdade. A gente aqui no Inspire, a gente tem se esforçado e trabalhado e orado para que seja gerado um ambiente de liberdade, né? Porque se você não tem liberdade, se você não se sente à vontade, como você vai se sentir à vontade para poder criar algo, para ser criativo com alguma coisa, né? Você vai ficar ali, envergonhado. Então, desde a posição da tela que a gente está desenhando ali agora, que não é virado para vocês, a ambientação na hora do louvor, que é mais escuro, todas as coisas são feitas para que você se sinta à vontade, para exercer a sua liberdade, para adorar a Deus, porque todas as coisas são para Ele, né? Tudo que fazemos aqui, o centro é Jesus, todas as coisas voltam para Ele, né? Então, a gente pensa nisso aqui para que você tenha liberdade, para que você se sinta à vontade. E isso mesmo. E com isso eu quero ir para o próximo ponto já, que é quando a gente tem sempre a obrigação de acertar. Isso de certa forma se conecta com o ponto da liberdade, né? Porque às vezes a gente coloca uma pressão sobre nós mesmos de acertar e de ter bons resultados, e isso acaba travando a gente, né? Quanto sempre tem por aí história, e principalmente em filmes eu vejo aquele escritor que está travado e que não consegue escrever o próximo capítulo do livro. Bloqueio criativo. O Dé é uma pessoa que trabalha com criatividade, né? Ele é filmmaker, ele trabalha com mídias, então acho que ele vive bastante com isso às vezes, né? A pressão de acertar, às vezes, bloqueia a nossa criatividade. E você não pode ter medo de errar. E eu não estou falando daquele erro que é corriqueiro, assim, que é aquela mesma coisa que você sempre erra e que você não faz nada para mudar. Não, esse erro não presta, esse erro não é legal. Mas tem um erro que ele traz muita experiência, tem um erro que ele é muito valioso, que é o erro quando você tenta inovar em alguma coisa ou tenta fazer alguma coisa e não acerta. Isso traz conhecimento sobre aquilo que você tentou fazer. Hoje a gente pode viver isso, né? A gente já fez algumas vezes. Uma vez a Mari fez, eu não estava aqui. Ela disse que foi legal. Mas quando eu fiz, a gente fez uma celebração que foi toda aqui em cima. A gente colocou as cadeiras aqui. Eu achei muito ruim. Para mim, a gente como equipe aquele dia, a gente errou. Porque eu vi que as pessoas não ficaram muito confortáveis. Estava muito perto, muita luz na cara e tal. Eu falei, não deu certo. Isso foi fruto de um erro. Isso foi fruto de um erro que trouxe conhecimento para que a gente pudesse ser criativo e fazer de forma diferente, né? É isso aí. Deus não quer uma igreja que se atenha a formatos antigos, de fazer uma coisa que não está dando certo só porque foi sempre assim que foi feito, sabe, por tradição. Deus ele não gosta de liturgias, Deus não gosta de saudosismo, Deus gosta de coisas novas, sabe? Ele quer uma igreja que seja criativa na hora de lidar com problemas dentro e fora da igreja. E é isso, Deus quer que você seja criativo para Ele, para servir a Ele. E outra coisa que bloqueia a nossa criatividade é quando a gente compara as coisas, né? Isso comigo já aconteceu, por exemplo, na música, de me entristecer quando eu me comparava com outra pessoa, sabe? Meu Deus, eu nunca vou tocar igual esse cara toca, porque pelo amor de Deus, esse cara toca muito. E quando a gente vê essas pessoas e a gente não tem um posicionamento de inspiração, daquilo inspirar a gente compara, isso traz desânimo pra gente, sabe? Porque sempre vai ter alguém melhor que nós. Sempre o nosso vizinho vai estar fazendo alguma coisa melhor, alguma coisa alguém que a gente conheça vai estar fazendo algo melhor. E isso não pode te desanimar, isso deve te inspirar. Você tem que pegar essas coisas que estão dando certo em outro lugar. Ou, por exemplo, vou usar o exemplo da guitarra de novo. Tem o Matheus Assato que é assim, cara, o cara é um alienígena tocando guitarra. E o que a gente faz com isso? A gente fica triste porque a gente nunca vai chegar no nível do cara. Eu tenho a humildade de dizer que eu sei que eu nunca vou chegar no nível daquele cara. Ele dedicou a vida para a guitarra e não tem jeito. Mas não, a gente aprende. Eu aprendi com ele aquilo que eu conseguia aprender com ele, né? Tirei algumas coisas que ele fazia lá e pude melhorar olhando aquilo que dá certo, aquilo que é bom, sabe? A gente não pode comparar, a gente tem que se inspirar. É diferente.
Tem uma frase de um grande pensador contemporâneo. Quem aqui conhece o Chacrinha? Essa geração não conhece, né? Só os velhos. Eu não assisti também, eu conheço. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem essa frase, que nada se cria, tudo se copia, né? Foi o Chacrinha que falou isso na TV. Ele falava, na TV nada se cria, tudo se copia. Isso, de certa forma, ele tem um pouco, assim, de sentido, né? Porque, como eu disse, a gente cria a partir de outras coisas. Então, a gente copia um pouquinho ali, copia um pouquinho lá. Mas isso não quer dizer que você tem que pegar uma coisa, assim, na hora de criar algo, de ser criativo, e copiar tudo, senão você vai ser simplesmente uma cópia, né? Deus colocou em você o potencial e a capacidade de ser criativo, de criar coisas novas. Então, quando você pega uma coisa e copia, simplesmente você está sendo apenas uma cópia, desprezando aquilo que Deus colocou na sua vida, que é a criatividade. Mas então, como que a gente acha um equilíbrio, né, para isso? Para a gente ter a originalidade. Isso é um parênteses que eu estou abrindo aqui. Uma vez eu escutei uma frase muito massa, eu sempre uso essa frase, de um filmmaker que eu acompanho, ele é diretor e filmmaker, o nome dele é André Pili, e ele falou que a originalidade está naquele que busca suas referências longe do seu quintal. Porque, por exemplo, quando você vai construir uma casa, né? A não ser que você seja o cara que está construindo todas as casas, você não vai pegar e falar, vou fazer a minha casa, daí eu ria meu vizinho, falar, que bonita a casa do vizinho, vou fazer igualzinha dele do lado. Não, você vai estar copiando, você é chato, não é chato? Você ficaria feliz se alguém construísse uma casa igualzinha a sua, do seu lado, com todas as suas ideias, tudo aquilo que você criou? Eu não ficaria feliz, eu acharia chato. Então a originalidade está naquele que busca suas referências em lugares diferentes, sabe? Em lugares distantes daquilo que já é visto, daquilo que já é feito. Caraca, eu estou falando muito, né? Por isso que está me dando sede. Nossa, molhei o computador. Tá. E falando sobre inspiração, eu já quero ir para o próximo ponto, que é quando a gente busca as inspirações no lugar errado, né? A gente vê alguns finais muito tristes, assim, de pessoas que a gente admira e que por vezes achou que a solução dele achou alívio nas drogas, ou achou que o que inspirava ele era ele usar droga, ou ele ficar com várias mulheres, que ele se sentiu garanhão. Assim, quantas músicas a gente tem hoje sobre sofrência, sobre coração partido, e pessoas que se defraudam, sabe, porque não guardam coração para pessoas que valem a pena, né? Eu achei uma pessoa que vale a pena, minha noiva, digníssima noiva. E às vezes a gente busca inspiração em lugares errados, né? Lugares errados. E às vezes, cara, às vezes essa inspiração ela pode até ativar a sua criatividade, né? Ela dá certo, porque senão a gente não teria artistas seculares aí que cantam sobre moralidade, sobre traição. E o que foi a inspiração dessas pessoas? O que eles contemplaram, o que eles olharam com atenção para fazer essas músicas, né, esses filmes, essas obras? Foi só desgraça, só coisa ruim, só droga, só imoralidade. E aí vai, né? Isso também não quer dizer sobre a arte, né? Não quer dizer só sobre a arte. Da mesma forma que eu falei no começo, quando você olha para a sua situação de tristeza ou de vazio, e você decide, sei lá, se afundar na cachaça ou usar alguma droga para preencher aquilo, você está contemplando algum problema e usando a sua criatividade para buscar a solução em algo fácil, algo raso, sabe? E Deus é a solução para você, cara. Não é nada dessas coisas, sabe? A gente tem que buscar a inspiração naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é eterno, né? E com isso eu chego finalmente no tema da nossa ministração de hoje, que é criando com criador. Não tem flyer ali? Não tem flyer? Que pena. Que é criando com o Criador, né? Que é o que eu queria trazer aqui para vocês nessa noite. Existe uma diferença clara quando a gente cria coisas com Deus, quando a gente constrói uma coisa com Deus, e quando a gente não faz isso, né? Quantos artistas você vê por aí, quantas pessoas você vê por aí que correm somente atrás do dinheiro, que usa toda a sua criatividade, todo o seu potencial de inovação para buscar simplesmente fama, aplausos, mulheres, dinheiro. E a gente conhece muitos casos, e eu pude conhecer de perto um cara que ele é baterista de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, assim, e ele usou toda a criatividade para viver naquele ambiente, sabe? Ele usou todo o potencial que ele tinha para estar naquele ambiente. E um dia ele estava aqui na igreja, ele veio aqui através de um outro artista que veio aqui, um pastor. E a gente teve um tempo muito precioso com ele, em que ele olhava para nós assim, e ele chorava, cara, falando que um certo dia ele estava fazendo uma tour nos Estados Unidos, ele chorava olhando para a gente, falando assim, cara,
esse momento que vocês estão tendo aqui de comunhão, de poder conversar, eu não tenho isso no ambiente que eu vivo, sabe? Todo mundo no ambiente que eu tô quer as coisas por interesse. Eles querem saber de mim por quantos seguidores eu tenho ou por quem que eu toco, sabe? E ele se sentia vazio. Ele falou que estava lá nos Estados Unidos, tocando uma tour nos Estados Unidos. Pensa isso, pensa do tamanho que é isso, sabe? Para um músico, sei lá, é o ápice, sabe, da carreira. E ele olhava para tudo aquilo e tudo que ele sabia pedir a Deus, me tira daqui. Porque ele se sentia vazio, né? Ele buscou inspiração, ele buscou construir coisas que ele não construiu com Deus. Ele não construiu a vida dele com Deus, ele não usou a criatividade, o potencial dele para construir a vida dele com Deus. Ele se afastou de Deus. E na Bíblia a gente tem uma parábola, que está em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, que a gente pode entender um pouco mais sobre isso, de como é a nossa vida longe de Deus, né? A parábola do filho pródigo conta que um filho pediu a sua herança antes da hora e foi para longe de seu pai. Longe de casa, ele gastou tudo aquilo que ele tinha recebido. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Quem não conhece, eu vou dar passar por cima aqui. Mas é uma parábola muito rica, assim, porque toda hora que você contempla ela, você aprende uma coisa diferente. E esse filho pegou todas as coisas que ele tinha direito do pai dele, na casa dele, onde ele tinha fartura, onde ele tinha dinheiro, onde ele tinha tudo. Ele falou: pai, eu não quero mais viver aqui, eu sou muito novo, eu quero aproveitar a minha vida. Ele solicitou, ele como é que fala? Reivindicou a herança dele no tempo errado e foi viver a vida dele longe do pai dele, né? E ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha, gastou tudo que ele quis, tudo que a carne dele pedia, tudo aquilo que ele achava que era bom para ele. Ele usou tudo aquilo que o pai dele deu para ele para fazer essas coisas, e ele se encontrou, em um momento ele se encontrou na miséria, acabou tudo se acabou. E ele estava comendo a comida junto com os porcos, assim, sabe? Era o único jeito que ele conseguia comer, era comendo junto com os animais. E isso nos mostra, isso nos faz entender um pouco como é a nossa vida longe de Deus, sabe? Quando a gente usa tudo aquilo que Ele nos deu, todo o recurso, toda a inteligência, toda a criatividade, e cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que não tem uma pessoa aqui que não tenha um talento, que não tenha um dom. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos distintos uns dos outros, né? E todos nós temos criatividade, porque, como eu disse, a gente é feito à imagem e semelhança de um Deus que é criativo, um Deus que cria coisas, e isso está em nós, isso está em cada um de vocês. E quando a gente usa tudo isso que Deus coloca em nós, que é a nossa semelhança divina com Ele, longe dele, é como se a gente estivesse desperdiçando todo esse potencial. E isso, como eu disse, a gente pode ver em muitos casos, cara. Tipo, não é um ou outro, é muitos. Assim, tem pessoas que podem até se dizer felizes com o dinheiro que tem ou com aquilo que ele conquistou. Mas, cara, qual é o propósito? Qual é o propósito de você, sei lá, ser milionário? Aí beleza, aí você vai beber o que você quiser, comer o que você quiser, tudo que eu quero. Sabe, a gente foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é eterno, sabe? A gente não foi colocado aqui nessa terra para simplesmente fazer aquilo que a gente quer. Isso vai acabar trazendo vazio para nós. Quanto mais a criação se afasta de Deus, mais ela perde sentido, mais a vida perde sentido. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como é que é? Organização Mundial de Saúde, ela diz que a cada 40 segundos, cara, uma pessoa se suicida. A cada 40 segundos, pensa quantas pessoas se suicidaram, cara, enquanto a gente estava aqui. Pensa nisso. Para um segundo para pensar nisso. E sabe, às vezes você pode até pensar assim: nossa, crente é muito chato, né, cara? Crente só quer falar de Jesus o tempo todo e quer ficar enfiando goela abaixo da gente. Mas, cara, Deus nos mostrou uma nação, um mundo que está gemendo, cara. Um mundo que está sofrendo. Se a gente olhar para a nossa família, para o nosso bairro, para o nosso vizinho, a gente vai ver pessoas sofrendo. E eu encontrei um Jesus que me fez completo. E eu não consigo, cara. Todas essas pessoas que estão aqui, todas as pessoas que você vem servindo, elas não conseguem se contentar apenas com ser completo. A gente quer que vocês sejam completos também. Tudo que a gente faz aqui é para o nosso Deus. A gente vem aqui, a gente vem para adorar o nosso Deus, mas também é uma tentativa de ministrar o Espírito Santo sobre a vida de vocês.
para que vocês conheçam este Jesus que nos faz completo. Sabe, afinal, qual é o propósito da criatividade? Para que serve a criatividade? É só para eu ter dinheiro? É só para eu fazer coisas que inflam meu ego? Cara, eu me apaixonei por Jesus de tal forma que nada na minha vida faz sentido se não for por Ele, cara. Toda a minha criatividade, tudo aquilo que Ele derrama sobre a minha vida, eu quero derramar sobre esse altar. Eu quero derramar sobre a vida de outras pessoas. Somos gratos, Jesus, por seu amor. Aleluia. Deus te chama para ter uma vida de prosperidade. Deus te chama para ter dinheiro. Deus quer que você seja próspero. Deus te chama para ser feliz. Deus te chama para ter esperança de um futuro. Deus te chama para criar com Ele, para criar com o Criador. E cara, Deus é tão lindo, e da mesma forma que essa parábola é usada em que o pai representa Deus, e que o filho lá na miséria, sabe, ele não tinha mais nada. O Ministério de Louvor pode subir se quiser, por favor. Ele não tinha mais nada naquela situação, sabe? Ele tinha usado toda a criatividade, todo o potencial de inovação que ele tinha para curtir a vida dele simplesmente, para viver por ele mesmo, sabe? E ele se lembrou, quando ele estava lá com os porcos, comendo a comida dos porcos, ele se lembrou que na casa do pai dele até os empregados comiam bem, que na casa do pai dele tinha fartura, que na casa do pai dele ele poderia construir uma vida de prosperidade, uma vida de esperança, uma vida com recursos que são abençoadores, que vêm do nosso Pai. E da mesma forma que teve redenção para esse filho, tem redenção para você, sabe? Eu não sei em que situação você está hoje, de onde você se encontra, se você está usando a sua criatividade para qualquer outra coisa, sabe? Coisas que não agradam a Deus, ou se você está, sei lá, usando droga, ou se você gosta de quando você está mal, você bebe, cara. Eu quero te convidar para conhecer um Jesus que supre todo esse vazio. Se puder baixar as luzes, por favor. Vou ficar aqui mesmo. Um Jesus que preenche todo esse vazio, sabe? Nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que nos traz felicidade, nos traz muitas coisas boas, sabe? Mas eu vou te convidar para fazer uma oração depois da música que a gente vai contar, que é uma oração que quando a gente quer aceitar Jesus no nosso coração, sabe? Para que Ele entre e faça morada, para que Ele supra todas as nossas necessidades, para que a gente possa construir uma vida com Ele, uma vida de recompensas eternas, sabe? Uma vida de alegria eterna, uma vida de esperança, uma vida de prosperidade. Mas eu também quero dizer para você que essa oração, simplesmente, por ela mesma, ela não basta, sabe? Nenhum relacionamento é construído a partir de um encontro, a partir de uma conversa. Então, se você vai falar para mim sim hoje, para mim não, para Jesus, eu quero te conhecer, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, vem morar no meu coração. Eu quero dizer para você que isso é um ótimo começo. Jesus vai entrar e fazer morada no seu coração. Isso é um ótimo começo. Mas isso não é suficiente, cara. Jesus te chama para criar uma vida com Ele. Jesus te chama para construir algo com Ele. Ele quer ser seu amigo, Ele quer se relacionar com você. Ele quer encher todo o seu vazio, Ele quer consolar o seu coração, a sua alma, Ele quer curar a sua depressão, Ele quer curar suas feridas. Mas eu me cansei de igreja, cara, eu me feri com igreja, eu não aguento mais olhar para a cara do pastor, eu não sei o que aconteceu com você, cara, muitas coisas podem ter acontecido, mas eu vou te convidar hoje para olhar para Deus, cara, não para a humanidade falha, não para aquilo que a gente vê, que é a nossa carne podre. Cara, se você olhar para mim, for olhar para os meus erros, você não vai querer saber de Jesus, mas você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para o que Jesus fez na minha vida, na vida da minha família. Cara, era para o meu pai estar preso, era para o meu pai ser um assassino. Se um dia você tiver a oportunidade de escutar o testemunho dele, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas Jesus se fez presente na minha casa, na minha família. E no dia que meu pai aceitou Jesus e trouxe a família dele para esse lugar, Deus estava escrevendo uma nova história. E a gente estava se colocando numa situação, a gente estava se colocando à disposição de construir uma vida com Deus.
E daquele dia seguinte, daquele dia em diante, cara, eu tenho conhecido Jesus bom, eu tenho conhecido Jesus misericordioso. Eu não tenho conhecido um Jesus que julga, um Deus que exclui, que despreza, como muitas pessoas dizem por aí. Um Deus que não ama homossexual, um Deus que não ama as minorias. Deus te ama, cara. Deus te ama. E Ele quer ser verdade em você. Ele quer ser luz na sua vida. Nosso Deus é um Deus bom. Nosso Deus é um Deus bom. E não importa onde estamos, não importa a nossa situação, Ele vai estar sempre de braços abertos para nos encontrar. Sempre, sempre, sempre. Então, feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos, feche seu coração. Eu sei que é muita informação, é muita coisa. A gente tem falado sobre criatividade, mas eu entendo muito que essa é uma das missões que Deus me deu, a mensagem que Deus me deu para transmitir. O amor por Ele, sabe? A bondade dEle. E para mim não faz sentido. Não precisa ser assim para você, mas para mim não faz sentido a criatividade se não for para ter uma vida com Deus, se não for para criar coisas para Deus. Então feche seus olhos, reflita em tudo isso que você ouviu nesse momento. Aquiete sua alma, aquiete seu coração. Ouça essa música com atenção, contemple essa música. Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão de antes, sobrava e que era meu. No desapontamento, a esperança nasce. Vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou, Cristo eu sou mais do que sou. Deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei no porto onde te encontrarei, no porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde
sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, a esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei,